No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que tipo de consolo você tem tido nas suas reuniões, nas igrejas que você vai? Qual é o consolo, né? Oh, Deus vai te dar uma vida boa nessa terra. Olha, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Será que isso é o consolo do verdadeiro cristão, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos palavras verdadeiras de consolo. Porque existem palavras de vaidades, que eles dizem que são consolos. Mas a palavra verdadeira de consolo é essa a qual eu vou apresentar para você, que é a palavra, né? Então, primeiramente, nós vamos para o versículo 13, que a palavra de Deus fala que diante da morte, nós não devemos ficar tristes diante da morte. Por quê? Porque tem palavras de consolo para nós. Diante das enfermidades que aparecem no nosso caminho, nós não devemos ficar tristes, porque temos palavra de conforto. Diante de perdas que nós temos aqui neste mundo, não devemos ficar tristes, porque temos várias palavras de consolo. Na saúde, né? Às vezes nós vamos envelhecendo e vai aparecendo tanta coisa, né? Comigo mesmo está aparecendo tanta coisa. Estava conversando com a minha esposa aí, nós comentando. É uma coisa, termina uma, já entra outra, né? Mas nós não devemos ficar triste com isso, porque temos consolo da palavra. Então, a palavra de Deus vai dizendo aqui no versículo 13, para nós não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque o consolo um dos alicerces do consolo é a esperança, né? Aí no versículo 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Tá vendo? Então, a palavra de Deus fala que diante da morte, nós vamos voltar novamente. Está dizendo aqui, ele vai trazer. E no versículo 16, fala que nós vamos ter a primazia da ressurreição. Que muitos pregadores pregam que não vai ressuscitar todo mundo junto. Ímpio e pecador. Não é verdade. Não é verdade isso aí, é mentira. Está aqui no versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiros. Está dizendo aqui. Mas a ressurreição já aconteceu. A ressurreição é quando nós aceitamos Jesus. Eles inventam muitas coisas que está fora da palavra de Deus, né? Então está dizendo aqui que nós vamos voltar. Nós vamos voltar com o Senhor, né? E no livro de Apocalipse, vamos ver uma palavra de consolo, né? Palavra de consolo. Vamos aqui para o versículo, vamos aqui para o capítulo 2, versículo 7. Vou ler a parte que nos interessa. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso não é um consolo, né? Outro consolo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 11. Não sofrerá o dano da segunda morte, inferno. Outro consolo. Darei do maná escondido e também darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É outro consolo. O outro consolo, versículo 26 do capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, minhas obras, darei autoridade sobre as nações.
Ora, se vai ter nações, é aqui na terra. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai. Isso aqui é um consolo, nós vamos ter poder. Esses políticos aí andam atrás de poder, né? Se matando. Aí, no fim, vai lá, não tem tanto poder assim, porque tem um monte de gente beliscando um pouco do poder dele. Aqui nós vamos ter o poder absoluto, né? Aí fala de vestes brancas, no capítulo 3, versículo 5. Aí também fala que vai dar, né? A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha, tanto consolo, tanto consolo. E no capítulo 20, olha aqui. Bem-aventurado, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra que eu falei? Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Lembra do texto lá de Tessalonicenses? Vai trazer para reinar com ele durante 1000 anos. Fora os consolos que ele vai dar, comer da árvore da vida, né? Que nós vamos ter esse direito, o qual Adão não atentou para isso, né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que ter isso aqui. Até a hora que eu fico parado pensando sobre isso aqui, mas que coisa maravilhosa. Isso aqui não dá para a gente ficar triste com isso que está acontecendo conosco. Não dá para nós ficar triste ver o que está acontecendo com o nosso país. E nós temos uma pátria designada para nós, um reino eterno, né? Um reino de eterna felicidade, eterna alegria. Espero que você tenha entendido estas palavras de consolo.